estarmos nesse tempo adorando o nosso Deus. Eu quero recordar você que nós estamos numa campanha este ano, no sentido de tomar posição. Nós precisamos tomar posição como igreja. Esse é o nosso tema do ano, tomando posição. Tomar posição tem aquela ideia de, não, agora é parecida com aquela coisa assim, eu começo na segunda o meu jejum, ou o meu regime, sabe aquela coisa assim? Mas só que esse tomar posição tem a ideia de, não, é agora, começar agora, tomar uma nova posição agora. Então, uma nova posição em entender os propósitos de Deus, a despeito dos nossos próprios propósitos. Pensar biblicamente, e não pensar como a racionalidade humana pensa, razão, mas pensar biblicamente, a partir da revelação de Deus, tomar posição. E uma das tomadas de posição que nós precisamos ter é consciência de quem somos, consciência de onde nós vivemos, quem somos como mundo, e qual é o nosso conceito de mundo. Será que o nosso conceito de mundo é aquilo que os nossos olhos veem, tão somente? Então eu gostaria de conversar com você sobre esse tomar posição, entendendo um pouquinho os dois andares do mundo. É para a gente ficar curioso mesmo. Os dois andares do mundo. Talvez eu pudesse substituir isso por, ao invés de mundo, os dois andares da real realidade. Eu gosto muito dessa junção dessas duas palavras, real realidade. Pode parecer para alguns um pleonasmo, ou seja, duas palavras que significam a mesma coisa, mas não é. Essa real realidade, ela qualifica, o real qualifica a segunda, que é a realidade, e dá um aspecto mais abrangente, no que realmente é realidade. Por isso, a ideia dos dois andares. Ou, talvez, a gente pudesse pensar um pouquinho nos dois mundos. Ou talvez, para ser assim, um pouquinho mais direto agora, para auxiliar os irmãos à compreensão, os dois reinos, como sendo dois mundos. Sentiram onde eu quero chegar? Os dois andares do mundo, ou os dois andares da real realidade. A ideia é nós percebermos que existe muito mais além daquilo que nós vemos com os nossos olhos, e que nós percebemos com as nossas sensações naturais, tato, não é? Odor, som, visão, sabe, tudo isso tem a ver com concreto, elemento concreto. Aquilo que normalmente as pessoas veem. Aquilo que mesmo um animal irracional sente. A única diferença é que o animal racional que somos nós, temos uma percepção de inteligência diferente. Mas a gente precisa perceber e deve perceber, e esse é o meu assunto aqui, para a gente poder estar refletindo, que o que nós conhecemos com aspecto racional tem a ver com o andar inferior, ou andar de baixo, ou o primeiro andar. Mas existe um segundo andar. Esse segundo andar vai além daquilo que vemos, vai além daquilo que ouvimos, vai além daquilo que sentimos com as nossas percepções naturais, e tem a ver com o espiritual, o reino espiritual. As pessoas,
ou dão pouco valor, ou nenhum valor, ou um valor exagerado negativo, ou um valor exagerado positivo. Tem 3 textos que eu gostaria especialmente 2 textos que eu gostaria de ler com você, para a gente poder entrar um pouquinho no que a Bíblia diz sobre esses 2 reinos, sobre esses 2 mundos, sobre esses 2 andares, ok? Eu estou caminhando assim leve, eu estou caminhando devagar, para a gente poder perceber a lógica de toda essa conversa e de toda essa reflexão, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, no capítulo 6. Texto conhecido, Efésios, capítulo 6. Nós leremos aí do versículo 10 ao versículo 18. Efésios 6, do capítulo 10 ao versículo 18. Ok? Abriram aí Efésios, tranquilo, não é? É rápido, é fácil de abrir. O texto diz assim, eu estou lendo pela versão NVI. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ele já começa com uma solução e com algo que nós precisamos nos apoderar, tá bom? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Agora, eu vou pedir que você vá lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel. Daniel fica depois de Ezequiel, Ezequiel fica depois de Lamentação de Jeremias, Lamentação de Jeremias fica depois de Jeremias, Jeremias fica depois de Isaías, e aí acho que já ajudei um pouquinho. Daniel, capítulo 10. Em Daniel, no capítulo 10, do versículo 4 ao versículo 13, ele conta uma visão que ele teve. Os irmãos perceberam que no texto de Efésios, nós vimos que o apóstolo Paulo está falando ali de um mundo no espectro superior. Perceberam isso? Ele está falando no segundo andar. Deu para perceber? Ele está falando apontando para uma região onde nós não percebemos. Por isso que alguns entendem que não existem. Por isso alguns não dão muita atenção. Tá bom? Mas Daniel, ele também vai falar de algo que tem a ver com esse segundo andar. Capítulo 10, ali do versículo 4 ao versículo 13, quando ele diz: no 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão, os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci.
Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos, e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que vou lhe falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. É interessante como esse texto fala de uma visão espiritual, não só pelo que Daniel viu, aquele anjo esplendoroso, aquele anjo maravilhoso, mas pelo que esse anjo diz acerca da sua luta nesses 21 dias, aonde? Na China, na Rússia, na Ucrânia, no Afeganistão, na Venezuela, na Bolívia, não, no reino espiritual, no reino, no andar de cima. Queridos irmãos e igreja, existem dois andares, ou existe dois andares onde nós percebemos só o primeiro. Então a realidade, entre aspas, que vemos, não é a real, concordam? Se existe um todo e a gente vê parte desse todo, então eu não posso dizer que o todo é real. O todo começa a ser real quando ele é visto de maneira ampla. O objetivo nosso não é mostrar exatamente como é esse reino espiritual. Nós não temos isso. Aliás, nós não suportaríamos isso. Da mesma maneira como Daniel aqui, ele desfaleceu quando ele viu o anjo cheio de glória. Ele viu uma realidade boa, não é? Puxa, ele viu a expressão do próprio Deus. Ele caiu, ele desmaiou. Aquelas pessoas que não viram e apenas ouviram, fugiram, ficaram apavorados, por uma visão do segundo andar, por uma visão, uma parte da real realidade. Nós não suportaríamos, assim como Daniel não suportou. Ele desfaleceu. Só como um exemplo, não é, para a gente ver como existem realidades que a gente não entende mesmo. Nós estamos acostumados à realidade da cidade de São Paulo, ok? Vivemos na cidade de São Paulo. Nós não sabemos o que é a realidade dos cristãos no Afeganistão. Alguém sabe? Só eles é que vivem. Nós não sabemos qual é a realidade de muitos povos na África que fazem chá de mato para dar para os seus filhos, e que geram aquelas crianças subnutridas. Nós não sabemos, nós não conhecemos essa realidade. Então, se nós não conhecemos uma realidade concreta, na sua totalidade, como nós poderíamos entender a realidade espiritual, que vai muito, muito, muito além disso? Existe nesse andar superior, que é o andar do misterioso mundo espiritual, onde invisivelmente se movimentam anjos e demônios. Daniel teve uma visão maravilhosa. Mas, assim como existe um espectro maravilhoso no mundo espiritual, existe um horroroso, que nós nem imaginamos.
absoluto e lindo, um pouco do absoluto e lindo, Daniel viu, mas existe um absoluto horripilante, algo surreal. O que é uma coisa surreal? É tudo aquilo que vem além da imaginação natural. É tudo aquilo que é abstrato, tudo aquilo que é absurdo, tudo aquilo que é estranho, tudo aquilo que é anormal. E o homem cria coisas bizarras, não é? Coisas amedrontadoras. A visão de Apocalipse, a partir do capítulo 2, tem muito disso. Quando tem ali a visão do dragão, a visão da besta, a visão do falso profeta, a visão da grande Babilônia. Olha só, os irmãos estão percebendo onde eu estou querendo caminhar com os irmãos? A tentar ver e perceber que existe uma real realidade e que nós não vemos, por isso nós, muitas vezes, vivemos como se ela não existisse. No entanto, ela existe, um pouquinho mais em termos atuais. Domingo passado, na Paulista, os irmãos devem ter acompanhado isso, a marcha que teve. Acompanharam? Quem acompanhou? A marcha para a não demonização de Exu. Isso mesmo. Gente, eu titubeei muitas vezes em trazer os vídeos aqui para a gente ver. Mas não era momento fazer isso nesse encontro. Mas seria bom no sentido de nós vermos uma realidade que inclusive nós não estamos acostumados, coisas horríveis. Um dos vídeos, ouvimos algumas fotos, alguns comentários de jornais, de jornais, pelos aplicativos inclusive, a Paulista forrada de preto e vermelho, de figuras completamente amedrontadoras, horríveis, tudo aquilo que eu tentei mostrar aqui como surreal, aquilo que fez com que, passado nos grupos, alguns irmãos, algumas pessoas, disseram, misericórdia, coisas que feriram os nossos olhos, aquilo que ouvimos, aqueles batuques, aquelas movimentações no vídeo, que aí foi um outro vídeo que eu recebi, feriram os meus ouvidos, os nossos ouvidos, aquelas risadas incríveis, enfim, coisas horríveis, coisas que assustam, e mesmo assim não chegam nem aos pés daquilo que existe na realidade, porque se aquilo que vimos nos assusta tanto, nos amedronta tanto, imagine a realidade. Se assustou Daniel em ver as coisas maravilhosas, assustou no sentido positivo, ele desfaleceu, foi tão maravilhoso, tão surreal para Daniel, que ele não suportou. Existe também do lado negativo, do lado ruim. Gente, um breve testemunho, de domingo para segunda, comentei com a Janete, e a Janete me contou também algumas experiências que ela teve. Eu tive um sonho horrível. Horrível. Eu acordei gritando, a Noemi me chamando. A boca seca, parecia que estava seco, assim, 0%. Seca, coisa horrível. Não conseguia falar. Inclusive no sonho eu não conseguia falar. Na porta da minha casa, um movimento enorme que começou com duas moças olhando para dentro, e eu falei, não, o que vocês estão olhando para dentro, tal, comecei a conversar assim, não, vocês não vão sair daqui enquanto não me falarem, tal. Bom, isso se desdobrou num movimento em que carros pretos começaram a estacionar na frente de casa em 45 graus, e descer ali uma série de pessoas horríveis, e eu clamando em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, no sonho isso. Gente, foi um sonho horrível, que inclusive falava em morte de crianças,
gente que vinha com uns objetos estranhos, como que querendo exorcizar. Oh, gente, aquilo me levou a refletir sobre essa realidade que nós não vemos, mas que existem, e que muitas vezes nós deixamos para lá. Muitas vezes nós vivemos o aqui e agora, feito aqueles boizinhos que ficam no pasto, só comendo, cabeça para baixo, olhando só para o aqui e agora, nem aí com o que está acontecendo à volta, no mundo espiritual. Nós vivemos assim muitas vezes, cuidando das nossas coisas, cuidando da nossa beleza física, nada contra, mas com ênfase nisso, cuidando da nossa performance corporal, academias, nada contra isso também, eu mesmo estou precisando fazer, mas a questão é a ênfase nisso, com a beleza física, com a performance física, pensando nos seus projetos, aquela ideia de pensando em decorar um quarto de hotel, de comprar cortinas novas para o quarto que você está sendo hospedado durante alguns dias, mandar fazer drywall com divisórias diferentes no quarto de hotel, não percebendo que nós vivemos com capacidade de entender os dois reinos. Nós somos embaixadores de Deus, nós estamos no mundo para ensinar e para cuidar das coisas de Deus e dizer para o mundo aquilo que Deus quer do mundo. Muitas vezes nós abrimos mão disso, ficamos cuidando da nossa aposentadoria, show, sem saber se a gente vai conseguir receber esse monte de dinheiro por mês. Não entenderam. E sem saber se ao começar a receber, daqui a pouco, dá um AVC, já era. Você vai viver vegetando. Às vezes, algumas pessoas sem ninguém para cuidar. Quando tem uma família para cuidar, amém. Às vezes tem um infarto fulminante e você vai embora. E aí você tem o alento de saber que junto com a urna fúnebre, alguém vai colocar tua conta bancária, teus cartões de crédito, a tua chave Pix, para receber. Nada, você vai deixar tudo aqui. Você percebe? Esse olhar as coisas do andar inferior, sem olhar as coisas do andar superior. Nós precisamos estar entendendo claramente esses dois mundos, ou entendendo claramente, ou tendo um vislumbre bom desses dois mundos, até para poder viver conforme Jesus prometeu, com abundância. E não é abundância de bens, de conta bancária que ele falou, não é isso. Aí eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. E nós pegamos ali uma base extremamente importante para a nossa recuperação e como arma contra esse mundo de maldade, como Paulo fala. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele fala de Jesus o tempo todo aqui, o contexto. Nós não vamos ler do versículo 1 em diante. Mas ele fala, logo, versículo 3, sempre agradecemos a Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quanto oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então ele está falando de Cristo.
Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, Ele nos resgatou do domínio desse segundo andar, Ele nos resgatou dos horrores que nós não imaginamos o que sejam. Temos um vislumbrezinho só. Essa de Daniel nos dá uma ideia, e essas coisas que acontecem horríveis por aí nos dá uma ideia. É um pouco, hein? Pouquinho. Eu não sou experiente nas realidades espirituais das trevas. Mas o que eu preciso estar bem consciente e experiente é com a realidade espiritual do bem, de Deus. Então, quando nós olhamos ali, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Gente, se existe esse outro andar da real realidade, eu preciso estar vivendo a realidade de vida, tendo vislumbre dessa visão total, para podermos estar olhando a vida com mais inteligência espiritual, com mais discernimento. Nos relacionamentos interpessoais, a reação daquele meu irmão foi uma reação muito violenta e mal criada. Eu sei quem está por trás disso. O que significa isso? Significa que eu sei não só aquilo que eu vejo, porque aquilo que eu vejo é a patada de alguém, mas a realidade real é aquilo que está impulsionando a patada daquele ou daquela, sabe? Importantíssimo nós vivermos isso, nós entendermos isso. Não vejo, mas sinto. E não é sentir não, aqui ou... Não é ficar ouvindo vozes, ouvindo passos. Isso é besteira, tá bom? O diabo não é concreto. O diabo, quando anda, ele não faz barulho. Besteira. Gente, nós fomos resgatados do domínio dessas trevas, desse segundo andar horrível que existe, desse mundo espiritual de maldade que existe no mundo. É esse espírito de maldade, é esse espírito horripilante que faz com que crianças sejam mortas. Crianças somem aí, por quê? Muitas vezes são levadas para sacrifício. Era feito isso num deus Moloque, lá no antigo. Hoje existe também. Pessoas que estupram crianças, que abordam sexualmente crianças. Gente, isso daí é inspiração do mal, ou não? Ou isso é problema psicológico da pessoa? Gente, esquece. Isso não é problema psicológico, isso daí é problema demoníaco. E tantas outras coisas que a gente vê por aí. Precisamos estar conscientes dessas nossas necessidades espirituais. No sentido de entendermos que nós fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, pois nisso nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Redenção significa perdão de pecados. E aí poder adorar de verdade. Eu estou apontando para o Leandro, até agradecendo pelo cântico que ele nos trouxe. Isso significa adorar em verdade, essa consciência. Intimidade com Deus. Compromisso e intimidade com Deus como? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e andar nos seus caminhos, não é? Segundo Crônicas 7,14, intimidade com Deus, ou seja, visualizando o mundo espiritual do mal. Ou eu não posso viver igual uma criança inocente, como se existisse só aquilo que ela está vendo a 2 metros de distância. Necessidades morais. Precisamos perceber que precisamos nos alimentar dessas necessidades,
dessas nossas, né, alimentar não, mas estar consciente das nossas necessidades morais, ou seja, manter compromisso na conduta, na ética, na santidade, as necessidades emocionais, manter controle, manter consolo, manter estímulo ou encorajamento. Encorajamento por quê? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. No meu sonho, o que eu senti foi que o que me salvou foi os textos que eu ali naquela hora pude falar no meio daquelas pessoas que estavam à minha volta, como que querendo romper uma barreira. De repente, queridos, esse é o final do sonho, os carros começaram a ir embora. Foi nesse momento que eu fui acordado pela Noemi. Gente, intimidade com Deus, compromisso, conduta, ética, santidade, estímulo ao encorajamento por conta disso, e conhecer contra quem lutamos, é base de vitória. É base de vitória. Nós somos guardados pelo Deus Todo-Poderoso, mas Ele isso não é substituído por não lutas. O Senhor permite, como diz Tiago, não é? Tiago aí, ele nos dá uma instrução bem interessante, logo no capítulo 1, quando ele diz ali assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O Senhor permite essas lutas, para nos manter assim. E outra, nós somos disciplinados por Deus, assim como nós pais, disciplinamos os nossos filhos. Nós vimos isso em Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, quando ele diz assim para nós, ele fala sobre o seguinte tema: Deus disciplina os seus filhos, quando ele diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, nós vemos aí que nesse contexto todo, envolve nossa luta, envolve necessidades que temos, necessidade de manter alicerçados na fé, necessidades de nos manter alicerçados nos nossos compromissos morais, ética, santidade, manter alicerce nas nossas necessidades emocionais, mantendo consolo, mantendo controle da ansiedade e estímulo ao encorajamento. Nós temos mecanismos para isso, e o apóstolo Paulo fala muito desses mecanismos. Eu não quero trabalhar cada um deles, mas só mencionar. Lutas espirituais não se combate com bomba atômica, não se combate com 32, com 45, sei lá, com arma que for. Batalha espiritual se luta com a armadura de Deus. Quando ele diz ali, as armas espirituais, a armadura de Deus, são as doutrinas espirituais bíblicas. Por isso, estarmos adestrados, estarmos treinados no uso dessas armas, isso garante vitória para nós. Assim como um soldado garantia sua vida, por tanto quanto adestrado era no uso da lança, no uso da espada, no uso do escudo. Capacete da salvação, couraça da justiça, calçando os pés com a proteção do evangelho da paz,
o escudo da fé, com o qual desviaremos as setas inflamadas do maligno, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a oração com toda a perseverança. O apóstolo Paulo vem falando sobre essas armas espirituais. Que o Senhor nos faça mais cuidadosos, não só com aquilo que nós vemos, porque existe muito mais naquilo que nós não vemos do que aquilo que vemos. Aquilo que vemos é uma camadinha, uma camada muito fina, é uma tintura, é um verniz, é aquilo que nós vemos. Precisamos pensar mais sério, tomando posição mesmo. Sou salvo por Cristo, tenho meus pecados perdoados, tenho meu nome escrito no livro da vida, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, tenho o Espírito Santo habitando em mim, Jesus já rasgou o contrato de dívida, que me fazia escravo desses pecados. Então, isso tem a ver com tomar posição. Que como igreja nós possamos estar tomando posição. Nós vamos continuar esse assunto no domingo que vem, mais o outro. Domingo que vem o pastor Fernando prega. Mas eu quero continuar esse assunto. Tem muita coisa para a gente conversar sobre como nós entendermos esses dois andares melhor, e assim entendendo a realidade, para sermos mais argutos, sermos mais inteligentes, espiritualmente falando, olharmos e vermos o invisível, sabe? Muito importante. Adquirindo maturidade. E é como igreja que nós adquirimos isso. Feche os seus olhos, querido, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, por podermos refletir e sermos ensinados acerca desses dois andares do mundo, ou os dois andares da realidade. Obrigado, Senhor, obrigado por sermos embaixadores teus, por vivermos a dimensão deste teu reino, por podermos enxergar muito além do que os nossos olhos enxergam, ouvir muito mais do que os nossos ouvidos ouvem. Obrigado a Deus, porque a tua revelação, ela é maravilhosa, porque nos dá subsídios e nos mostra um vislumbre de toda essa realidade espiritual que na sua totalidade não suportaríamos ver e sequer entender, mas aquilo que o Senhor nos permite já é muito suficiente para que tomemos posição. Tomemos uma posição na direção daquilo que é mais importante na nossa vida. Tomemos posição acerca da verdadeira adoração. Tomemos posição acerca da nossa incumbência como embaixadores teus, cuidando das coisas do reino de Deus, do teu reino, e não do reino do mundo, prioritariamente. Nos ajude, ó Deus. Nós precisamos de conhecer mais isto, nós precisamos de conhecer e sermos mais maduros, porque nós precisamos repassar esse conhecimento, essa maturidade para os nossos filhos, que também vivem debaixo desse barulho todo. Que o nosso exemplo e o nosso testemunho possam ser elementos pedagógicos para o ensino deles. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar.